Você já se sentiu culpado por abandonar um livro? Talvez parar uma leitura não seja um ato de desistência, mas sim de lucidez. Existem livros que pedem silêncio, maturidade, repertório. Já outros livros pedem que você os abandone mesmo porque são ruins. E há também os livros que não fazem sentido para você naquele momento, ainda que sejam bons. Sabe aquele momento que você está lendo o livro, você para e pensa, será que vale a pena continuar? Muitas pessoas encaram essas perguntas, essas indagações, esse momento de questionamento como fraqueza. Mas na verdade você está se perguntando se vale a pena gastar o seu tempo e você respeitar o seu tempo, seu momento de vida e até mesmo seus conhecimentos é algo extremamente valioso para a leitura também. Esse sentimento de fracasso, esse sentimento de ser incapaz, esse sentimento de se sentir um mau leitor, vem dessa lógica utilitarista. Quando a gente coloca toda a utilitariedade dentro da leitura, a gente precisa ler muitos livros, a gente precisa terminar os livros, a gente precisa ler até o final, ou precisamos estar em contato com determinados livros. Quando a gente coloca essa lógica, fica muito difícil trazer o prazer mesmo na leitura. Aquele prazer de você pegar um bom livro e ler só porque ele é um bom livro, não necessariamente porque é o dos 100 mais lidos do ano ou porque fulaninho está muito famoso e etc. Ou seja, abandonar o livro não é sinal de fracasso. Pode ser que o livro seja ruim e você não vai perder seu tempo com livros ruins. Pode ser que o livro seja bom, mas que naquele momento você não está se conectando com o livro e é super normal. Ou seja, abandonar livros não é sinal de fracasso. É sinal que, por um exemplo, o livro pode ser muito difícil para você naquele momento. Você não tem repertório, você não tem maturidade e é normal. É normal a gente não conhecer tudo. É normal a gente achar um livro difícil. Entende? Não é um bicho de 7 cabeças, não é todo mundo que tem todos os conhecimentos do mundo para ler um livro sem nenhuma dificuldade. Vou dar um exemplo. Na primeira vez que eu li Assim Falou Zaratustra, eu abandonei o livro. Eu abandonei o livro porque eu achei extremamente complexo. O livro pedia um silêncio interno, uma reflexão que eu não tinha maturidade para fazer. Eu buscava respostas rápidas nessa leitura e eu percebi que Nietzsche não é essa pessoa, não é esse autor que vai me dar tudo de mão beijada ou todas as respostas que eu preciso. Eu precisava refletir, eu precisava ir com calma, pensar direito. E aí, quando eu voltei para esse livro, eu era outra leitura e me parecia que o livro também era outro, porque eu já o via completamente diferente. Um outro livro também que me causou um extremo incômodo e eu fiquei me perguntando, cara, por que eu não consigo ler isso? Eu estava na época da faculdade, foi a Divina Comédia. Eu fui para a Divina Comédia completamente despreparada, nem conhecia a Divina Comédia. Quando entrei na leitura, eu falei, caramba, não estou entendendo nada. Que estrutura é essa? Como é que funcionam os cantos? Eu não tinha nenhum tipo de teoria e nem sabia como funcionava aquela história. Isso é um problema, muitas vezes, porque se você não conhece a estrutura daquela história, se você não conhece um pouco do autor, até mesmo o contexto do livro, pode ser que fique mais difícil. É impossível de ler, Ana? Não, não é, mas pode ser que fique mais difícil. Quando eu entendi a estrutura, quando eu estudei o contexto da Divina Comédia, aí eu fui para o livro muito mais preparada e a minha leitura foi muito mais fluida, não sem dificuldade pela primeira vez. Aí depois, com mais estudo, foi se tornando mais palatável. Mas mais uma vez, um livro ser difícil e você achá-lo difícil não significa que você é burro, que você é estúpido, que você é incapaz. Significa que você está lidando com um livro que vai te alçar para novos voos, se você, é claro, conseguir encará-lo, conseguir aprendê-lo. É esse o esforço que a gente precisa fazer enquanto leitores. E aqui nesse esforço o que eu quero dizer é, Ana, eu preciso fazer toda hora esse esforço? Não, não precisa, mas para a gente evoluir como leitores, a gente precisa encarar livros que pedem um pouco mais da gente. E aí a gente pode fazer vamos dizer assim, esse equilíbrio de ler livros que nos divirtam, que nos entretenham, que contem boas histórias, e outros livros que nos desafiem, para que a gente conheça novas literaturas, conheça novos autores e, é claro, aumente o nosso repertório. Vai que aquele livro difícil depois se torna fácil e você fala, caramba, se eu não tivesse encarado esse livro, talvez nem conhecesse esse autor, nem conhecesse essa história em si. Então perceba que você abandonar um livro pode ser um sinal de, caramba, preciso aprender mais, ou isso aqui não faz sentido para mim. Não necessariamente, eu sou um mau leitor e por isso que eu abandono livros, entende? É você naturalizar algo que tem que fazer parte da sua rotina como leitor. Selecionar bons livros. Às vezes não dá para selecionar um bom livro, às vezes você foi lá. Quem nunca foi para um livro pela capa? Quem nunca foi por um livro através da sinopse? E quando chega lá, não é nada disso. Normal. Aí você vai lá, abandona, fala, cara, eu tenho um tempo escasso.
Eu preciso ler coisas que realmente me motivem a ler. Seja pela arte ou, enfim, qualquer outro tipo de motivo. Então, beleza, a gente pode abandonar o livro por ele ser difícil, mas também pode acontecer da gente abandonar o livro porque ele não está rendendo. O que eu quero dizer com não está rendendo? Vamos imaginar que você escolheu um livro muito bom. Vamos lá, vamos colocar aqui Frankenstein. Você começou a ler Frankenstein, só que aí você percebeu que a história não está se conectando. Você sabe que a história é boa, você já viu o filme, você já viu resenha, você entende que aquilo ali é algo que te interessa, mas que de alguma maneira naquele momento não está se conectando com você por N motivos. Semana de prova na faculdade, estresse com a vida, cansaço mental, tudo isso vai te fazer ler diferente. E se você está lendo diferente, sem uma concentração, sem vontade, é óbvio que aquele livro não vai se conectar da maneira que ele se conectaria se você tivesse em condições, vamos dizer, normais. Então, quando o livro não rende e você não quer insistir, às vezes não precisa insistir, você está entendendo que aquele livro é ótimo, mas que não vai servir para você no momento. Eu, por exemplo, comecei a ler o Decamerão, do Giovanni Boccaccio. Eu tenho absoluta certeza que é um livro memorável, mas que nesse momento não está servindo para mim, porque eu estou voltada completamente para a literatura russa. Eu preciso fazer as aulas do clube de leitura, eu preciso preparar material, eu preciso fazer a imersão. Então, se eu lesse aquilo ali, eu não ia estar me concentrando ou me dedicando para a leitura. E aí não ia ser uma leitura tão proveitosa como, por exemplo, está sendo a minha, pela, sei lá, qual vez, de Crime e Castigo. Ou seja, eu reconheci que aquele livro é bom, mas que não está servindo para mim e que não iria servir para mim naquele momento. Tá tudo certo. E é claro que existe o abandono de livros ruins. Eu sou completamente a favor de você abandonar livros ruins, porque você está sendo solidário, você está sendo um respeitador do seu tempo, né, e do seu cérebro também. Livros com histórias que não fazem o menor cabimento, personagens rasos, são livros que privilegiam a mensagem em detrimento de qualquer outra coisa. A forma de escrever fica péssima, são histórias que não se conectam com nada e que só querem realmente passar uma mensagem para você. São os típicos romances que vão vender aquela sensação, é sempre a sensação, nunca pensamento, é aquela gritaria, aquela intensidade, você ansiando pela próxima página para saber o que vai acontecer. É a mesma coisa que vai acontecer no final e que aconteceu no início também. Não são romances realmente ruins, não tenho o que dizer em relação a esse tipo de livro. Eu gosto de comparar esses livros com fast food, ou melhor, com aqueles filmes da Netflix mal feitos em que há muito barulho, há muitas cenas de explosão e você não sabe o que está acontecendo, se isso é bom para o herói ou se isso é ruim para o herói. São aqueles filmes que tem muito barulho, muita gritaria, mas que no cerne da coisa você não sabe no final das contas o que é que se passa. No final das contas, esse tipo de leitura vai nos tratar muito mais como consumidores do que como leitores, e você abandonar isso significa que você tem um filtro de qualidade muito bom. No geral, eu acredito que esse sentimento de você ter que ler até o final, de você terminar livros, vem dessa lógica de precisamos ter lido 50 livros por ano, olha os livros que eu li, essa necessidade de mostrar o que você está fazendo, o que você está lendo, quem você é, ou pelo menos quem você gostaria de ser, já que o Instagram a gente sabe que é basicamente tudo aparência. Então essa necessidade também vai trazer essa visão utilitária para a literatura. Só que como eu já falei, você lê rápido, você lê mal, você lê de qualquer jeito, no final das contas nada vai te acrescentar, porque esses livros vão passar por você, vão passar por esse ano, vão passar pela sua vida, mas quando você se perguntar, caramba, o que fala esse livro? Ou o que esse livro deixou em mim de sentimento, né? Você não vai saber, porque você não se concentrou na leitura, você não parou para pensar sobre o que você estava lendo. Isso é péssimo no final das contas. A forma como a gente lê revela muito sobre como a gente vive a vida. Tem gente que vai ler para escapar da vida, tem gente que vai ler para entender a vida, e tem gente que vai ler justamente porque ama a literatura profundamente, ama a arte literária. E dependendo da fase que você está, você vai ter um tipo de leitura, você vai ter um tipo de pensamento, um tipo de gosto. O importante é a gente entender que a literatura é uma forma de pensar que nos ajuda a compreender melhor a vida. Seja você escapando, compreendendo ou simplesmente amando a literatura. Se manter em movimento, você acreditar nos livros, acreditar nas boas histórias, vai te fazer experienciar coisas
as quais nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer isso em vida. Por isso que o abandono, ele é essencial, porque ele vai te mostrar o que te interessa, o que não te interessa, o que te motiva, o que te desmotiva, o que mexe com você, o que não mexe com você. Nem todo livro, portanto, precisa ser terminado, mas nós, leitores, precisamos saber por que estamos lendo um livro, ainda que seja para apreciar somente a arte. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e confere esse videozinho aqui em que eu falo que a literatura não serve para nada. E eu te vejo no próximo vídeo.